Olá pessoal, bom dia a todos. Nós iremos iniciar o nosso conteúdo de matemática e nós iremos trabalhar a parte de geometria analítica, ok? A geometria analítica é bem extensa, nós iremos trabalhar essa primeira parte, o estudo dos pontos, tem a geometria analítica a parte da circunferência e a geometria analítica a parte da elipse, hipérbole e, no caso aí, um estudo a mais da geometria analítica, ok? Então, hoje nós iremos trabalhar o tema principal, o estudo dos pontos, né? O estudo do ponto dentro da geometria analítica. E o que nós iremos trabalhar hoje será o que? A gente vai relembrar aí o sistema cartesiano, nós iremos trabalhar aqui a distância entre dois pontos no plano cartesiano, ok? Então, para nós, essa é a aula 1, né, já trabalhando a aula 1 sobre geometria analítica, já o assunto do quarto bimestre. O que seria o sistema cartesiano? Isso aqui vocês aprenderam no oitavo ano, né, oitavo ano, sexto ano, nono ano. Então, vamos relembrar aqui. Sistema cartesiano. O que seria o sistema cartesiano? Duas retas orientadas, uma horizontal, x, chamadas eixo das abscissas, e a outra vertical, y, chamada eixo das ordenadas. Então, você tem uma reta horizontal, que é o eixo x, que é o eixo das abscissas, e tem uma reta vertical, y, chamada de eixo das ordenadas. São denominadas sistema cartesiano ortogonal. Então, o encontro, né, pessoal, dessas duas retas forma o sistema cartesiano, conhecido como ortogonal. Então, eu coloquei aqui para vocês o eixo x, o eixo y, né? Origem, 0, tem um ponto x, marquei um ponto x, e esse ponto x vai encontrar um ponto y, né? Tracei essa reta, esse é o meu ponto A. Então, quem é o meu ponto A? Meu ponto A é o eixo, o valor que está no x e o valor que está no y, certo? Informações que você já tem base. Observação. O ponto O é a interseção das retas x e y. Né? O ponto O é onde as retas vão interceptar o eixo x e y, chamado de origem. O par ordenado x e y é chamado de coordenada do ponto A. Então, esse ponto A ele vai ser representado por um par ordenado. E quem é esse par ordenado x e y? Todo par ordenado inicia com x e depois o y, certo? Sempre o x e o y. Esse plano cartesiano, pessoal, esse sistema cartesiano, ele é dividido, né, em 4 quadrantes, como vocês já têm ideia. Né? Então, eis aqui o plano cartesiano, o sistema cartesiano foi dividido em 4 quadrantes. Sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Observa que no primeiro quadrante, nós vamos encontrar os valores positivos tanto para x como para y. No segundo quadrante, nós vamos encontrar valores positivos no y e valores negativos no x. Já o terceiro quadrante, negativo e positivo, tanto para x como para y. E no quarto quadrante, positivo no x e negativo no y. Certo? Isso aí vai ajudar vocês na resolução de algumas questões. Ok? Relembramos aí a questão do sistema cartesiano. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Como é que eu faço para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Então, imagine aqui dois pontos, A e o ponto B. Então, nós vamos definir essa distância entre o ponto A e B nessa figura. Então, como é que eu faço para calcular a distância entre esses dois pontos? Então, eis o plano cartesiano, tem um ponto A e o ponto B. Essa distância aqui de A e B, ela é representada a distância entre esses dois pontos no plano cartesiano. E como é que eu faço para calcular essa distância de A até B? Existe uma relação matemática que permite calcular a distância entre dois pontos. Observa que quando eu tracei o ponto A, né, e o ponto B, formou que figura aqui? Um triângulo retângulo. Professor, triângulo retângulo. E observa que essa distância aqui é a mesma que essa. E essa distância de AC é a mesma que essa distância aqui. Então eu posso concluir que de BC, a distância vai ser YB menos YA. E AC vai ser XA e, no caso, XB menos XA. E AD é a distância que eu quero calcular. Professor, como é que eu faço para calcular essa distância? Para eu calcular essa distância, eu vou usar, né, uma relação matemática. Se eu for usar o teorema de Pitágoras, né, no triângulo ABC, eu vou chegar nessa relaçãozinha aqui. Então, essa relação matemática, essa fórmula matemática,
Distância de AB vai ser a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos y, só um minutinho aqui, yb menos yc, não é isso? Isso, tá certo. Aqui AB e aqui é... Cadê? Aqui é A, pessoal. Então, yb menos ya ao quadrado. Então, essa relaçãozinha aqui permite calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Bem fácil. Só utilizar essa fórmula matemática, essa expressão matemática, a gente calcula a distância entre dois pontos. Como assim, professor? Vamos ver aqui a aplicação. Calcule a distância entre os pontos A e B. XA, XY no caso aqui, XA, YA. XB, YB. Então, não se esqueçam disso. Então, vamos calcular a distância entre esses dois pontos, certo? Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada, né, raiz quadrada. E como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, ó, vou pegar esse termo, esse valorzinho aqui, ó, diminuir com esse valor. Então, vai ficar 1 menos esse valor. Como ele está negativo, fica positivo. Então, 1 mais 2, porque aqui é menos da fórmula. Então, 1, aí menos fica mais, ao quadrado. Certo? Então, o xb menos o xa ao quadrado. Próximo, o yb menos o ya ao quadrado. Certo? Tranquilo? Já posso substituir direto na fórmula. Agora, fazendo a continha aqui, 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado. Menos 3, menos 3, menos 6 ao quadrado. Pode fazer passo a passo, ou os senhores podem fazer em casa aí direto. Então, como é que vai ficar aqui agora? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Somando 9 mais 36 dá quanto? 45. 45. Tem raiz quadrada de 45, pessoal? Não, mas professor, eu posso fatorar esse 45. Se eu fatorar esse 45, fazendo a continha aqui, por 3 que dá 15, por 3 que dá 5, por 5 que dá 1. Não é isso? Então ficou assim, ó, 3 ao quadrado vezes 5. Então a distância entre os pontos A e B, esse 2 é igual ao índice, ele sai. Vai ficar 3 raiz de 5. Essa é a distância entre os pontos A e B. Bem fácil de ser resolvido, né? Ok? Vamos já continuar. Um minutinho. Próximo exemplo. Sabe-se que o ponto P formado por A e 2 é equidistante dos pontos A e B. Calcule a abscissa do ponto P. Pessoal, toda vez que ele fala assim, o ponto P, ou um ponto qualquer, é equidistante aos pontos A e B, C e D. O que isso significa? Significa o quê? Que a distância entre o ponto P até o ponto A é igual à distância do ponto P até o ponto B. Ok? Se ele fala que o ponto é equidistante a outros dois pontos, então significa que a distância de P até A, a distância do ponto P até o ponto A, é igual à distância desse ponto P até o ponto B. Tá bom? Então eu posso utilizar essa relação para calcular o valor que eu quero. Então vamos lá. Como é que eu calculo a distância de PA? Então vamos lá. Vai ficar PA. Pega o x daqui, diminui com o x daqui. Então vai ficar 3 menos A ao quadrado. Agora, o y daqui com o y daqui. 1 menos 2 ao quadrado. Já calculei a distância de PA.
Aí você vai fazer a mesma coisa para a distância de PB. De PB. Agora pega o x daqui e diminui com o x daqui. Vai ficar o quê? 2 menos a ao quadrado. Certo? Agora o y daqui diminui com o y daqui. 4 menos 2. 4 menos 2 ao quadrado. Certo? Agora, pessoal, observa aí que tem essas duas raízes, né? Se eu tenho essas duas raízes, como é que eu faço para cancelar essas raízes? Turma, eleva tudo ao quadrado. Eleva tudo ao quadrado. Isso significa que a raiz vai sumir. Eu só vou repetir o que está dentro da raiz. Ah, professor. Muito fácil. Exatamente. Muito fácil. Agora, só resolver essas operações. Produto notável. Alguém lembra desse produto notável? Como é que ficaria aqui? Quadrado do primeiro, né? 3 ao quadrado, 9. Menos, agora multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes A, 6A. Mais A ao quadrado é A ao quadrado. Certo? Aqui, 1 menos 2, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Outro produto notável. Pega o primeiro e eleva ao quadrado. Vai dar 4. 2 ao quadrado é 4. Menos, multiplica. 2 vezes 2, 4A. Mais A ao quadrado é A ao quadrado. Certo? E agora, resolvendo isso aqui, ó. 4 menos 2 é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Aí nós temos uma operaçãozinha básica, uma equaçãozinha. Resolvendo essa equação, ficaria assim, ó. Vou repetir o A ao quadrado e o 6A. Vou somar esse 9 com 1, vai dar 10. Certo? Mesma coisa aqui, repete o A ao quadrado e o 4A. Vou pegar esse 4 e somar com 4. 4 mais 4, 8. Tudo que é letra, coloca de um lado. O que é número, coloca do outro lado. Vai ficar assim, ó. A ao quadrado menos 6A. Vou repetir esse A ao quadrado aqui, trocando o sinal. E o menos 4 vem para cá, mais 4A. O 8 permanece. Se é mais 10, para cá, menos 10. Observa que esse A ao quadrado cancela com A ao quadrado. Perfeito. Ficou menos 6A mais 4A, menos 2A. 8 menos 10, menos 2. Se o 2 está multiplicando, passa a dividir. 2 negativo dividido por 2 negativo é 1. Então, calcule a abscissa do ponto P. Então, nós podemos analisar aqui como resposta. O ponto P é formado por A e 2. E essa abscissa é 1. Certo? Ok? Difícil? Bem fácil, né? Calcular a distância entre dois pontos, calcular um valor quando o ponto é equidistante a outros dois pontos. Então, se o ponto é equidistante aos pontos A e B, então significa que a distância de PA, né, do ponto P até o ponto A, é igual à distância do ponto P até o ponto B, certo? E só fazer as operações adequadas. Para eu calcular a distância entre dois pontos, eu vou usar essa relação matemática, tá bom? xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado dentro da raiz quadrada. É um assunto bem tranquilo, por enquanto, bem fácil de ser entendido. São continhas básicas onde você tem que praticar, tem que exercitar para poder aprender, ok? Para eu poder conseguir resolver algumas questões. Eu espero que vocês tenham entendido a aula 1, né, sobre sistema cartesiano e distância entre dois pontos no plano cartesiano. Estudo dos pontos dentro da geometria analítica, ok? Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.